somente pelo sangue. Somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Senhor Jesus, somos livres, Senhor, de te adorar, de glorificar. Sim, Senhor, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Jesus, abençoa, Ricardo. What's your name? What's your name? Sin is the sun. What's your name? What's gonna be there? She's sorry. What's gonna be there? Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades.
e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Eu sou livre. Sim, nós somos livres, Senhor, do pecado, Deus. Nada além, nada além, nada de Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Maravilha, né? Nada além do sangue. Alvo mais alvo que a neve, eu serei. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, eu serei, né? Esse louvor, ele diz sobre tudo que nós estamos falando aqui nesse estudo, né? Esse estudo fala de pecado e de como vencer, né? Ultrapassar a barreira do pecado para se chegar a Deus, né? Para se estar em condições de se apresentar a Deus, né? Então a gente entende que no passado para os israelitas era necessário o sangue dos animais, né? E agora nós que conhecemos a verdade em Cristo Jesus, só o sangue dele foi suficiente para que nós possamos nos apresentar a Deus. E é isso que nós vamos falar exatamente hoje, no estudo de hoje, né? Fala sobre exatamente isso. A gente vai falar da arca da aliança, ou arca do concerto, né? Que tem tudo a ver com esse hino sensacional do Fernandinho, né? Que é um cantor abençoado por Deus, né? Então vamos orar. Pai celestial, glorioso Deus, Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, para aprender a Tua palavra. Estamos aqui, Senhor Jesus, para conhecer os Teus escrutínios, as Tuas estratégias, Senhor Jesus, que Tu tiveste, Senhor, desde a fundação do mundo, passando pelo povo judeu, chegando até nós. Pai celestial, iremos aprender, Senhor Jesus. Estamos aprendendo sobre a estratégia do tabernáculo, o que Tu querias, Senhor, que o povo de Israel fizesse, Senhor, para que essa verdade pudesse chegar até nós até hoje. Pai celestial, nos abençoa grandemente, Deus. Eu peço, Senhor Jesus Cristo amado, que Teu Espírito Santo seja sobre nós, Senhor Jesus, para que eu possa transmitir a Tua palavra, mas o Teu povo, Senhor Jesus, que ouve esta palavra, possa receber e guardar no Teu coração. É assim que eu peço, assim que eu clamo, em nome de Jesus, né? Finalmente, né, estamos chegando nessa nossa jornada aí do tabernáculo, né? A gente está se chegando cada vez mais ali, e hoje a gente já está no lugar santo, né? Quer dizer, na aula passada a gente comecei a falar um pouco da arca, né? Do testemunho, que é aquele mobiliário que está no cômodo principal do tabernáculo, né? Que é chamado lugar santíssimo, né? Então nós estamos nessa jornada seguindo em direção a Deus, em direção à presença de Deus, né? Então a arca é o mobiliário mais importante, aquele que Deus deu mais destaque, né? Para a confecção do tabernáculo, né? Para a gente ter uma ideia, foi o primeiro mobiliário que Deus falou para Moisés, quer dizer, já indicando que ele seria o mobiliário principal, né? Então é chamada Arca do Testemunho, tem vários nomes, tem muitos nomes, né? A Arca do Testemunho, a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, a Arca de Deus, ou simplesmente a Arca do Senhor, né? Para vocês terem uma ideia, esta arca, ela não era muito grande, né? A medida em côvados, né? Em côvados, para vocês terem saber a proporção, é 2,5
de largura, 1,5 de profundidade e 1,5 de altura, isso em côvados, né? E naquela conta que a gente faz, que é dividir por 2 e tirar 10% para ter uma medida aproximada, tá? Tem umas diferenças aí, se você for pegar em estudos sobre o tamanho, porque não se sabe exatamente qual o côvado utilizado na época lá de Moisés, né? Então, a grosso modo, é uma arca de 1,20 m, né? 1,20 m de largura, 70 centímetros de profundidade e 70 centímetros de altura, né? E naquele padrão que é do tabernáculo, madeira revestida de ouro, tá? É uma urna de madeira revestida de ouro, né? E o especial da arca, né? Com bastante detalhes, né? Bastante adornado, é a tampa, né? Então a tampa, ela tem inclusive um nome especial, que Deus chama de a tampa do propiciatório, né? E ela é feita toda de ouro, tá? Com 2 querubins nas extremidades, olhando sem a gente ver o rosto, olhando para baixo, né? Então, e o nome propiciatório já indica a função dessa tampa, né? Que além de fechar e proteger o conteúdo da arca, né? Porque ali tem um conteúdo, que nós vamos ver isso aí no próximo vídeo, né? Então, para além de proteger o conteúdo do interno da arca, né? Ele também tinha uma função no sacrifício, né? Então, quando o sumo sacerdote, né, quer dizer, que é o principal dos sacerdotes, ele executava aquele sacrifício especial, que é realizado uma vez ao ano, né? Realizado para expiação de todo o pecado, aí uma porção daquele sangue recolhido lá no altar do holocausto, lá fora, né? Ele traz para dentro daquele ambiente, né? Ele traz daquele ambiente para poder passar o sangue vamos dizer, nas laterais, nos cantos da tampa, né? Então o que acontece? Esse ritual era necessário, né? Deus ordenava para que se chegasse na presença de Deus somente com aquele sangue. Sem aquele sangue não podia, né? Se apresentar a Deus. Então, para vocês verem que o louvor tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, né? Tem que se chegar com aquele sangue, o sangue do bode expiatório, né? Então, esse ritual, uma vez ao ano, era necessário para que a presença de Deus se manifestasse, né? Deus solicitou, pediu esse sacrifício para que a presença de Deus usasse como poder para se chegar ao sumo sacerdote e revelar a ele as estratégias que Deus revelaria ao sumo sacerdote, né? Então, o sangue, voltando à tampa, né? Voltando à tampa. Então, essa tampa, o sangue espargido na tampa, ela propiciava as condições para a apresentação do sacerdote perante Deus. Por isso que ela se chama propiciatória. Ela propicia as condições para você se apresentar a Deus, né? E eu vou dizer, o grande detalhe é que esse ritual que é feito uma vez ao ano, ele não foi dado por Deus inicialmente. Deus, ele não tinha dado esta ordenança desse ritual, né? Que utiliza a tampa do propiciatório, né? Deus, ele tinha ordenado sacrifícios que se chegavam, que eram feitos lá fora, sangue lá fora, e
os alimentos ali no lugar santo, quer dizer, junto com o candelabro, os pães da proposição, o incensário, ou seja, os sacrifícios eram consumados somente até ali, né? Nenhum sacrifício solicitado por Deus utilizava o lugar santíssimo, né? Então todos os sacrifícios até então ordenados por Deus paravam até o lugar santo. E o ritual do sacrifício anual de expiação dos pecados, feito uma vez ao ano, ele só foi ordenado depois, por conta da morte dos filhos de Arão. Os filhos de Arão, eles foram fulminados ali, né? E aí, por conta disso, o Senhor estabeleceu esse sacrifício, né? Então, os filhos de Arão, o que aconteceu com os filhos de Arão? Eles fizeram um ritual que Deus já tinha ordenado todos eles, né? Eles fizeram o ritual de forma errada. Eles fizeram o ritual sem seguir aquele passo a passo de Deus, sem seguir as especificações, as formalidades exigidas por Deus, né? Então, eles foram fulminados. Por conta disso, eles foram fulminados. E aí, para que isso não ocorresse mais, para que Deus não venha fulminar algum outro sacerdote por executar erroneamente o ritual, Deus ele estabelece um outro ritual, que aí utiliza-se o sangue na tampa do propiciatório, né? Então para que o sacerdote não fosse mais fulminado, como foi Nadab e Abiú, filhos de Arão, que é o sumo sacerdote, Deus estabeleceu esta formalidade, né? Este sacrifício. Então, então vamos ver lá em Levíticos, né? Vamos lá ver em Levíticos, vamos ver essa parte aí. Abram as Bíblias, nós vamos ler lá em Levíticos, capítulo 10. Levíticos 10, nós vamos ler do verso 1, 2, depois a gente pula para o 8 e pousa. É importante ler tudo, tá? Porque aí vocês vão ver o alvoroço que deu ali naquela situação. Então vamos lá, Levíticos, capítulo 10, versículos 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu e morreram perante o Senhor. Olha só, então eles acenderam um incenso fora da especificação, fora da ordenação de Deus, né? E aí aquilo causou a consumação de Deus. Vamos continuar lá, e olha só a resposta de Deus, né? Isso para Arão. Levíticos 10, pula para o 8. E falou o Senhor a Arão, dizendo: não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu e nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Então olha a preocupação do Senhor. Olha, primeiro, falou para os sacerdotes: não toma bebida forte, porque se você chegar aqui perante mim embriagado, se você fizer qualquer coisa errada, vai ser fulminado. Então, o Senhor já colocou mais ordenanças, quer dizer, e a preocupação de Deus é justamente isso. Você tem que seguir exatamente a especificação de Deus. As coisas de Deus são sérias. Então o sacerdote não podia fazer de qualquer jeito, fazer ali meio atabalhoado,
fazendo a especificação. Esse incenso, ele tinha uma receita. Era um punhado de uma especiaria, um punhado de outra. Se ele falou, não tem essa especiaria, é melhor não acender. Tentou ali alterar a especificação de Deus, foi fulminado, infelizmente. Né? Então, por que Deus estabeleceu durezas tão rígidas para os sacerdotes? Para separar entre o imundo e o profano, para dizer, a coisa de Deus é séria, não pode brincar com as coisas de Deus, não pode ser impuro, você está na presença de Deus, né? Então, vamos lá para o Levíticos 16, Levíticos 16, por conta disso, por conta dessa morte, aí o Senhor falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa, senão vai morrer todo sacerdote aqui. Todo sacerdote vai ser fulminado, porque uma hora vai acontecer problema. Vai sair da especificação e vai ser fulminado. Então, olha só, Levíticos 16. E falou o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isso, Arão entrar no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Quer dizer, não é para ficar ali, não é corredor ali, de passagem, o lugar santo. Não é para ficar entrando toda hora, tem que ter uma reverência, tem que ter uma especificação, tem que ter uma ordenança. E continua aqui no verso 4, vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas ou shorts de linho sobre a sua carne e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas. Por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E na congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará a expiação por si e por sua casa. Quer dizer, primeiro o sacerdote se consagra. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Então, o primeiro novilho era para Arão se santificar, depois ele ia fazer, com 2 bodes, ele ia fazer um sorteio ali, de qual bode ia para o sacrifício e qual bode ia ser solto no deserto. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então veja bem que já é uma diferença. A expiação do pecado é no bode que sobrevive, não no que morre. Então já é uma diferença no sacrifício, né? Todo sacrifício era o quê? O animal que morria, ele era utilizado, vamos dizer, como um meio de expiação daquele pecado, né? Nesse sacrifício aqui já é diferente, já são 2 bodes, né? O que só é lançado ali uma sorte, né? Quer dizer, é sorteado. O bode que sobrevive, esse é o da expiação do pecado, né? A fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Lá no 11, versos 11. E Arão fará chegar o novilho da expiação que será por ele, e fará expiação por si pela sua casa, e degolará o novilho da expiação. Esse é o novilho que é para Arão. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar,
de diante do Senhor, e com seus punhos cheios de incenso aromático moído, o levará para dentro do véu. E porá o incensário sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório. Peraí, irmãos, socorro! Vamos lá, calma aí. Caiu tudo aqui, irmãos, me perdoe. Vamos lá, voltando. Voltando lá. Então tomará também o incensário cheio de brasas do fogo do altar de diante do Senhor, e com seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. Eu já falei isso aqui. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes o sangue com o seu lado. Então, e depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, que fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório. Então, são 2 sangues ali no propiciatório, o do novilho e do bode. E assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícies dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que reside com eles no meio das suas imundícies. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação do santuário, quer dizer, é só o sumo sacerdote, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar. E daquele sangue espargirá sobre o altar com seu dedo, 7 vezes o purificará das imundícies dos filhos de Israel, o santificará. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados. E porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado por isso. E assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades dele à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Então, olha só, e aí ele continua, né? Ele continua também algumas outras formalidades ali naquele sacrifício, né? E vamos terminar no 34, no 33. Assim fará expiação pelo santo santuário, também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Então, este sacrifício, né, que é um sacrifício diferenciado, né, já começa por ter 2 bodes, um que sobrevive e outro que é sacrificado, né, e ambos têm a função, né, nesse sacrifício, um que vai entregar o sangue e o outro que vai para o deserto, né, vivo para o deserto. Então,
esse era um sacrifício especial que Deus demandou por conta da morte de Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Ou seja, esse sacrifício não estava determinado no início, né? Mas Deus colocou como uma consequência. Por quê? Porque Deus sabe, não adianta, a turma vai vacilar, os sacerdotes vão acabar com o tempo se descuidando, e aí se falhar nas especificações, seriam fulminados. Então é por isso que o Senhor estabeleceu esse sacrifício. Para quê? Para que pudesse já fazer um sacrifício coletivo. Isso é uma diferença, porque os sacrifícios que Deus tinha ordenado inicialmente, eles tinham um caráter individual, ou seja, o sacrifício é para mim, né? Ou por ocasião de uma data festiva. Mas a questão é o sacrifício feito de forma individual, um caráter individual. O sacrifício é pelo meu pecado, né? Agora, esse sacrifício especial aqui, né, uma vez ao ano, ele tem um caráter coletivo, ou seja, é para todo mundo, para todos os pecados, né? E aí que a gente vê o paralelo com Cristo. A gente vê o paralelo com Cristo. Primeiro a gente vê o paralelo dessa questão. O sacrifício de Cristo, ele é um sacrifício que foi feito para toda a humanidade. Todo mundo pode se beneficiar do sacrifício de Cristo, né? Então, o sacrifício de Cristo é acessível a todos, né? Então, porque o que acontece? Para ter acesso ao Pai, né, para ter acesso a Deus, para você ter permissão de acesso ao Pai, não basta, né, você ter boas obras, né? Por mais que você caminhe num caminho bom, num caminho positivo, de fazer caridade, de amar o próximo, etc., você sempre vai cair em uma cilada, em alguma coisa errada que você vai fazer. E aí, você já não pode se chegar na presença de Deus. No caso do sacerdote, se ele fizer uma especificação errada do sacrifício, ele era fulminado. Então, a lição que Deus quer colocar aqui para a gente, igreja, é que não há bem suficiente que a gente possa fazer para se justificar perante a Deus, para estar perante a Deus, porque a gente não consegue, é impossível fazer só o bem. A gente sempre vai escorregar em alguma cilada, em alguma casca de banana e vai pecar, né? Então é por isso que o sacrifício de Cristo, ele é maravilhoso, porque com o sacrifício de Cristo, eu aceitando o sacrifício de Cristo como para tirar o meu pecado, aí eu tenho acesso ao Pai. Esse é o mistério de Deus que já estava lá no tabernáculo, que Deus já queria mostrar para o povo de Israel e os sacerdotes. Não, é impossível você seguir todos os mandamentos, tudo certinho. Por quê? Porque vai ter casca de banana, vai ter situação que você vai escorregar. E aí, se você não tiver a proteção desse sacrifício aqui, aí o sacerdote seria fulminado. Então, veja que, e tem também a questão dos dois bodes. A questão dos dois bodes, quer dizer, os dois bodes, um morto e um vivo, eles servem para a execução do sacrifício. E é o único sacrifício aqui feito com dois animais, um vivo e outro morto, que lança sortes. Por quê? Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou.
Então, o caráter do sacrifício de Cristo é a morte de Cristo na cruz, mas principalmente a sua ressurreição. Então, olha só, o mistério da ressurreição de Cristo está aqui nesses dois bodes. Porque tanto a morte quanto a ressurreição de Cristo, eles me dão acesso ao Pai. Me dão condições de estar na presença de Deus. Então, é por isso que é necessário estar coberto com o sacrifício de Cristo para ter acesso ao Pai. E, é claro, é importante, Deus já coloca no mandamento, é importante que nossa caminhada seja de boas obras, seja de amar ao próximo, né? Quando Jesus fala amar o próximo como a ti mesmo, é isso, é caminhar com boas obras, né? Com exemplo, para que essas obras glorifiquem a Deus. Mas essas obras, além de glorificar a Deus, elas são positivas para nós, né? Quando a gente transmite o bem, a gente também recebe o bem, né? Então, mas o acesso ao Pai, né, aí nenhuma boa obra é suficiente, é só pelo sangue de Cristo, só a intermediação de um sacrifício maior. Para ter acesso ao Pai, somente é permitido através de um sacrifício maior. Assim como o sacrifício maior ali era feito para para que o sacerdote não fosse fulminado, né? Pudesse estar na presença de Deus, mesmo com algum vacilinho que tiver ali o sacerdote, ele possa estar na presença de Deus, aquele sacrifício maior, no tempo de Israel, mas hoje é o sacrifício de Cristo. É Ele que nos dá, que nos propicia o acesso ao Pai, né? E é isso que o Senhor quis mostrar a Moisés e a Arão, que somente o sacrifício maior, feito uma vez por ano, tiraria os pecados do povo, de todo mundo, e criaria as condições para acesso ao Pai. Quero mostrar aqui uma representação da arca. Olha só, a arca, como era. Isso é uma representação, tá? A gente não sabe se é assim mesmo, né? Então a arca, ela tem esse formato, vamos dizer, um retângulo, né? Um caixote retangular, e a tampa de ouro, né? E essa tampa de ouro, ela não era sutil, não, era uma coisa grandiosa, com os querubins. Deus pede uma obra bastante caprichada para poder ser uma coisa bem adornada, bem bonita, né? Então, é importante saber que para essa chegar ao Pai tem especificações, né? E hoje, para nós termos o acesso ao Pai, que é o que? Recebermos o Espírito Santo de Deus estar conosco aqui, né? É necessário a intermediação do sacrifício de Cristo. Ou seja, o que é a intermediação do sacrifício de Cristo? É crer que a obra dele na cruz foi para expiação do meu pecado, né? Foi para encobrir o meu pecado. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado. Hoje eu fiz um pouco mais curto, né? Mas no próximo vídeo eu vou trazer a finalização da arca, porque tem mais coisa para falar, tem coisa dentro da arca ali. Tábua do testemunho, dos 10 mandamentos, a vara de Arão e o pote de maná, né? Então, o vídeo que daqui a 2 semanas eu vou trazer mais detalhes da arca, porque a arca é muito importante. Então é isso, irmãos. Deus abençoe, fiquem com Deus, que o Senhor abençoe ricamente, né, a vida de todos vocês, que o Senhor Jesus ilumine a vida de todos e que essa mensagem possa atingir o coração para que possam aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém?
Vou terminar com a divisa cristã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.